Olá! Hoje nós vamos falar do ensino da matemática para alunos com deficiência intelectual. Esse assunto, ele é quase que polêmico, porque muitas pessoas acham que é impossível ensinar matemática para alunos com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, o que é um mito, uma mentira descabida, porque sim, qualquer pessoa pode aprender matemática. Talvez não a matemática avançada, mas pelo menos a básica, pelo menos a essencial, a maior parte das pessoas vão conseguir, se forem bem estimuladas, bem ensinadas e bem trabalhadas. Outro mito é que o professor de matemática, ele por si só é excludente. E também não é verdade. Da mesma maneira, não somos todos iguais, professores de matemática também não são iguais. Sou professora de matemática, dou aula de matemática e digo com muito orgulho que sou inclusiva e que já experimentei várias vezes ter alunos com deficiência em sala de aula e conseguir fazer um bom trabalho e nunca tive profissional de apoio em sala de aula. Então, tive 30 alunos, 38 alunos e consegui fazer um trabalho de adaptação curricular, um trabalho ensinando matemática para alunos também com deficiência. Sempre pesquisei a adaptação curricular na matemática e o que eu vou trazer hoje é um pouquinho das minhas pesquisas na área de matemática inclusiva. Então, para começar a nossa conversa, eu vou convidar vocês a assistir meu vídeo falando sobre o que é deficiência intelectual. Então, vai aí na apresentação do vídeo, que tem lá embaixo no texto o link para o que é deficiência intelectual. Então, dá uma parada nesse vídeo, volta lá e assiste o que é deficiência intelectual. Assistiu? Agora então a gente pode começar a falar de ensino da matemática para alunos com deficiência intelectual. Vamos lá. O que eu vou explicar aqui é a generalização. Vou lembrar sempre que todas as pessoas são diferentes, logo, todos os alunos são diferentes, tendo deficiência ou não. A deficiência intelectual, ela possui características gerais, mas isso não quer dizer que os nossos alunos são iguais. Cada um está num nível de aprendizagem diferente e cada um tem um histórico diferente. Então, aqui são dicas gerais. Então, de maneira geral, de novo, generalizando, pessoas com deficiência intelectual apresentam dificuldades em decompor tarefas. O que isso significa? Que quando você dá várias instruções ao mesmo tempo, essa pessoa tem dificuldade de fazer tudo. Ou então, quando você dá uma tarefa, mas que compõe vários passos, então ela tem mais dificuldade. Por exemplo, quando você manda uma pessoa com deficiência intelectual cozinhar, fulano, faz o arroz. Essa pessoa vai ter dificuldade. Por quê? Vai ter dificuldade de maneira geral, repetindo. Por quê? Fazer o arroz exige vários passos, uma decomposição dessa tarefa. Então, é pegar a panela, separar o arroz. Quem gosta aí de lavar o arroz, lavar o arroz, colocar na panela, ter uma certa medida, colocar no fogo, tomar conta. Então, são várias tarefas numa só. Isso é a dificuldade de decompor tarefas. Então, o ideal para uma pessoa com deficiência é que você vai dando o passo a passo. Faz isso, depois faz aquilo, depois faz outra coisa. Na matemática, isso acontece, por exemplo, quando você fala para ela resolver um problema. Eu dou o problema inteiro para ela resolver. E aí acaba que ela, como ela tem dificuldade de decompor as tarefas, ela não sabe muito bem por onde começar. Então, o ideal é que você peça para ler, depois para entender, depois para ver qual é o cálculo e depois realizar o cálculo, passo a passo. Porque, às vezes, se você der a tarefa completa, ela vai se perder pelo processo.
Juntar habilidades a ideias. Às vezes ela sabe o que fazer, mas ela não sabe que habilidade que ela tem no repertório dela para utilizar. Então, ela tem uma ideia, ótimo, vou montar o quebra-cabeça, mas ela não consegue discernir ali qual é a habilidade que ela necessita para montar o quebra-cabeça. Então, ela não utiliza a coordenação motora, ela tem a dificuldade de compreender e se autoconhecer para juntar essas habilidades. É reter e transferir o que sabem. Reter é a memória, principalmente de curto prazo, né? E a memória de longo prazo. Então, às vezes, você acabou de falar e ela esquece. Ou, às vezes, ela lembra ali naquela hora, mas no dia seguinte ela já esqueceu, porque ela tem dificuldade de reter. Outros até lembram, até conseguem, mas quando você pergunta para ele, ele tem dificuldade de explicar o que está acontecendo, o que ele sabe de fato. Então, ele tem dificuldade, às vezes, de reter, de guardar, e às vezes ele tem dificuldade de demonstrar o que sabe, e é transferir o que sabe, né? Como se fosse ensinar novamente para você. Então, às vezes, ele até sabe, mas como ele não sabe responder o que você quer, você fica com a impressão de que ele não aprendeu. Se adaptar a novas situações. Essa é uma dificuldade, né? Muito voltada para o autismo. Mas, na verdade, pessoas com deficiência intelectual também têm a dificuldade de se adaptarem a novas situações. Isso porque a habilidade social está muito ligada à área cognitiva. Então, ela demora a perceber essa nova situação e demora também a entender o que ela deve fazer. E aí gera um curto-circuito, uma dificuldade e pode causar nervosismo, agitação, crises de choro. São várias reações, cada pessoa tem o seu jeito. E aí vem a aprendizagem. Como facilitar a aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual? Bem, o aprendizado deve ser estimulado a partir do concreto, necessitando de instruções visuais para consolidar o conhecimento. Quanto mais estímulos a gente utiliza para aprendizagem, isso não conta só para aluno com deficiência intelectual, mais facilmente a gente vai adquirir aprendizagem. Então, o ideal é que você, além do estímulo sonoro, além do estímulo da sua voz, né, explicando aquele conteúdo, é que você traga para a aula recursos visuais. Então, se eu estou trabalhando adição, por exemplo, que eu traga 5 mais 6, e aí eu traga 5 objetos mais 6 objetos, para que esse recurso visual facilite a abstração do conteúdo. E eu estou falando aqui de adição, mas eu posso ensinar qualquer outro conteúdo. Por exemplo, quando eu falo de equação de primeiro grau ou equação de segundo grau, eu posso trazer, em vez da letra do x ao quadrado, eu posso trazer aqueles famosos enigmazinhos, né? Ou x mais 5. E eu posso trazer um objeto, uma pergunta, um símbolo, e aí eu ponho ali aquela incógnita, tipo um quadradinho, um triângulo, mais 5. E aí eu coloco 5 unidades de alguma coisa. Porque toda essa abstração, com a parte da visualização, funciona melhor. E aí eu trouxe Batista, ele nos diz que não deve repetir essa prática de forma alienante, negando o acesso à pessoa com deficiência intelectual ao abstrato e ao simbólico. Às vezes, o professor fica muito ligado ao concreto e acaba alienando o aluno, né? Então, ele sempre acha que o aluno sabe menos do que ele realmente sabe. O concreto, ele é uma ferramenta para auxiliar a aprendizagem do aluno. Vai chegar uma hora que ele vai abstrair, então ele vai não precisar mais do concreto. Eu não posso ficar sempre utilizando o concreto de qualquer jeito, alienando o aluno, negando a oportunidade dele causar abstração, né? Adquirir abstração. O concreto como fonte motivadora e ponto de partida da aprendizagem. Então, eu utilizo o concreto, então eu utilizo um objeto, eu utilizo tampinhas de garrafa, material dourado, eu utilizo vários recursos, o concreto, né? Que a gente chama, que dê para palpar um objeto específico, como ponto de partida. Então, para que lembra que eu falei, quanto mais estímulo, melhor a aprendizagem?
Então, eu utilizo o recurso visual e o recurso sinestésico para ensinar. Mas esse é o ponto de partida, é quando eu vou começar a abstração desse aluno. Eu não posso ficar sempre usando o concreto, sempre usando o recurso visual, porque o simbólico, entender a simbologia da matemática também é importante. E aí, Vygotsky chamava a atenção para a importância da interação entre a criança e o professor, e entre a criança e os colegas, em situações de aprendizagem, afirmando que o bom aprendizado é aquele que foca o potencial que o aluno pode desenvolver com a ajuda dos outros. Trabalhar em grupo, então, não é apenas importante, mas fundamental para ele. O trabalho em grupo é essencial para qualquer aluno, porque essa convivência entre os seus pares e a interação com o professor vai fazer sim a aprendizagem. Então, busque fazer jogos em grupo, fazer desafios em grupo. Você vai ver que a aprendizagem da turma melhora muito, né? Então, em vez de você fazer, às vezes, uma atividade em que repita várias vezes vários problemas, gere uma competição em grupo aí, quem termina mais cedo, né? Então, eu vou colocar ali vários cálculos para serem feitos, né? Aquela atividade que a gente faz, porque a gente sabe que para o exercício da matemática é importante aquela repetição, até às vezes para decorar fórmulas. Então, a gente junta os grupos, né? Separa aqueles grupos e cria uma competição. E aí os alunos estão todos incluídos ali. Em grupo e no grupo, o aluno com deficiência, eu mantive aqui o texto, mas hoje em dia se usa menos o aluno especial, embora a gente ainda fale de educação especial, mas o aluno com deficiência aprenderá pela convivência e observação aos comportamentos e atitudes típicos da fase em que ele deveria se encontrar, além de desenvolver a maturidade e a sociabilidade necessária ao seu desenvolvimento. Então, quando ele está com seus pares, ele observa o outro e acaba copiando o comportamento do outro. Então, ele vai facilitando a aprendizagem, vai facilitando, inclusive, a maturidade. Mas é importante lembrar que o aluno com deficiência, em modo geral, mas principalmente o aluno com deficiência intelectual, ele não está na escola só para socializar. Ele está na escola para aprender, a desenvolver. Sim, a convivência com seus pares facilita a aprendizagem, mas ele não está na sala de aula só por isso. Ele está na sala de aula também por isso, como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente, porque a convivência com as pessoas da mesma idade, na mesma situação de aprendizagem, facilita o desenvolvimento do jovem ou da criança. O aluno incluído de fato na turma aprende com mais facilidade do que o aluno que está apenas inserido em sala. Isso acontece porque seus colegas o auxiliam no processo de aprendizagem e ele se identifica com os demais, tentando assim aprender como seus colegas da turma, mantendo o melhor foco de atenção e comportamento. Então, quando o aluno está na turma, participa das atividades, interage com os outros colegas, ele acaba, primeiro, sendo mais estimulado a fazer os exercícios, a participar das atividades, e segundo, porque ele vai acabando copiando o momento da atividade, ele entende que aquela hora é hora de ficar mais atento, de manter mais o foco, e aí a gente vai facilitando todo esse processo. E aí também tem a questão da diferença entre incluir e inserir. O aluno que está incluído, ele participa das atividades, ele interage com os colegas. O aluno que está inserido, ele fica lá no cantinho da turma, ou então lá colado com a mesa do professor, fazendo coisas completamente diferentes e no tempo totalmente diferente dos colegas. O processo de aprendizagem ocorre mais facilmente quando o aluno sente prazer pelo próprio ato de aprender e quando o conteúdo possui significado simbólico e prático para ele. É aí que entra a criatividade e sensibilidade do professor em organizar e planejar experiências de aprendizagem significantes, vibrantes
e dinâmicas que envolvam os educandos. Toda vez que a gente sente prazer, a gente aprende melhor. A afetividade, ela não é só o abracinho, o beijinho. O afeto também é pela aprendizagem. Quando eu vejo um significado naquele conteúdo, ou quando eu lembro com uma sensação de prazer quando eu aprendi aquele conteúdo, a memória é facilitada e todo o desenrolar dessas atividades melhora. Então, busque quando você vai introduzir um conteúdo, um assunto na sala, busque que ele seja prazeroso, que ele venha através de uma brincadeira, um jogo. O desenrolar das próximas atividades, mesmo que elas sejam escritas, mesmo que elas sejam de repetição, ela já foi antecedida por alguma coisa prazerosa. Então, o aluno já vai aceitando com mais facilidade. E sim, em matemática dá para fazer muita coisa. Eu fazia o show do pontão, eu fazia bingo, ditado matemático, stop, né, que é aquela brincadeira onde você vai fazendo as letras. Eu fazia também matematicamente. Então, dá para fazer várias situações. Quando eu falo fazia, é porque nesse momento eu estou fora de sala de aula em matemática. Estou em sala de aula em outras situações.